Vem comigo que no vídeo de hoje eu vou te falar porque que eu não indico a penectomia em gatos. Para quem não sabe, eu sou Júnia Carvalho, sou médica veterinária, trabalho na área de comportamento e psiquiatria de felinos. E é muito comum chegar casos para mim de gatos com cistites recorrentes, muitas vezes até com uma síndrome de Pandora, e os profissionais já indicarem penectomia. E a penectomia é realmente uma amputação de um membro do corpo do seu gato. Quando a gente fala sobre penectomia, alguns profissionais falam que é tranquilo, que é de boa, que o gato não vai sentir. Mas vocês que são homens que estão me assistindo, como vocês se sentiriam se o médico falasse que seria de boa retirar, amputar o seu órgão reprodutor? Será que para você seria de boa? Será que para o gato seria de boa? Quando a gente pensa no ser humano, a gente pensa em assuntos, né, muito diferentes muitas vezes, né? A questão ali da relação sexual e tudo mais. Quando a gente pensa nos gatos, a gente pensa que está sendo tirado o órgão reprodutor e é feito uma abertura. Essa abertura pode causar cistite bacteriana, essa abertura, dependendo da técnica que for usada, pode fechar. E não quer dizer que o seu gato não vai ter mais cistites. Ele pode continuar tendo cistite. Então, eu atendo alguns casos, já atendi de gatos que fizeram penectomia e tiveram situações graves de cistites bacterianas, tiveram situações graves também de cistites, porque isso não quer dizer que o seu gato não vai ter mais cistite. Quer dizer que muitas vezes seu gato não vai mais ficar obstruído, né? Não é para ele ficar obstruído, até porque não tem como mais. Mas aí a gente precisa entender o que levava seu gato ou o que leva o seu gato a ficar sempre obstruído. Será que as técnicas MEMO, será que o seu médico veterinário sabe o que são técnicas MEMO? Técnicas MEMO, pessoal, se você é responsável, se você é veterinário e está aí me assistindo, técnicas MEMO, ela é um artigo que foi lançado em 2013 e nesse artigo fala sobre bem-estar e conforto do gato, sobre gatificação, sobre caixas de areia, sobre a regra dos 5 princípios ali do bem-estar dos gatos. E é isso daí que a gente precisa colocar em prática para evitar essas cistites recorrentes e, como consequência, obstrução e, como consequência, muitas vezes, essa indicação da penectomia. Se o seu gato já fez penectomia, comenta aqui para a gente conversar um pouco mais. Se estão indicando para o gato de vocês fazer penectomia, repensem. A gente precisa primeiro entender como que é o ambiente que esse gato vive. Como que é esse ambiente? Será que tem estresse nesse ambiente? Será que toda semana, todo dia chega um gato novo ali? Será que esse gato começou a obstruir porque você fez uma viagem mais longa? Será que esse gato começou a obstruir porque você levou um novo gato para fazer adaptação? Será que esse gato começou a obstruir porque você levou um novo gato, não tinha gratificação e você começou a querer forçar uma adaptação que muitas vezes não seria possível? Estou falando isso tudo para que vocês reflitam e entendam que penectomia não é solução. Penectomia, ao meu ver, é um grande maus-tratos contra o gato. Porque para esse gato chegar ao ponto de ser indicado uma penectomia, o que aconteceu tanto antes que levou esse gato a pensar em um profissional fazer penectomia? Ou então, muitas vezes, o que levou esse profissional a fazer essa penectomia antes de entender as técnicas MEMO? A penectomia, gente, ela é uma amputação do órgão ali daquele gato. Então, quando a gente pensa em penectomia, a gente não pode pensar assim: preciso resolver a situação do meu gato porque ele está obstruindo. Quando a gente pensa em penectomia, a gente precisa entender que você vai fazer uma amputação, você vai fazer esse gato passar por uma cirurgia horrível, né? E você não está pensando no básico, que são as técnicas MEMO. Quando a gente pensa nas técnicas MEMO, a gente consegue entender muito mais. E eu ouço de muitos profissionais: eu já tentei de tudo, mas você ainda não encaminhou para um comportamentalista que atua na psiquiatria veterinária, né? Psiquiatria de felinos. Eu já salvei muitos gatos de penectomia e eu fico muito feliz por isso.
Salvei esses gatos, não fizeram penectomia, a gente conseguiu fazer com que esses gatos não ficassem obstruindo mais. Devolvemos a paz para essa família, para esse gato principalmente, e entendemos que a gente precisa fazer com que esse gato fique confortável no ambiente dele para poder não obstruir. E é possível. Eu te garanto que é possível. E se você estiver assistindo e tiver um gato que sempre fica obstruindo, um gato que faz cistite recorrente e leva à obstrução, entre em contato comigo que a gente vai conversar, fazer uma consultoria e entender o que está causando nesse gato. O que está faltando aí no manejo desse gato? Será que esse gato não precisaria fazer passeios guiados para poder ficar menos ansioso, ficar menos estressado? Teve um paciente meu que a única prescrição que eu fiz foi passeio guiado. E esse paciente parou de obstruir. A obstrução é um quadro muito importante na vida desse gato e que realmente precisa ser levado muito a sério. Gato que vive obstruindo é um gato que vive estressado, é um gato que está precisando de atenção, de auxílio. Muitas vezes esse gato está precisando de uma mudança na rotina, está precisando de ser implementado algo novo na vida desse gato e que não está tendo. E que muitas vezes médicos veterinários especializados em felinos não conseguem implementar as técnicas MEMO da forma ideal. Isso acontece muito. E por isso que nós da área do comportamento estamos aqui. Os 5 pilares do bem-estar dos gatos precisa ser colocado em prática e a gente cada dia mais precisa falar sobre esse bem-estar. Esse bem-estar inclui ambiente, inclui o gato conseguir fazer o comportamento de sentir cheiros, tá? De sentir feromônios, liberar feromônios, faz parte da gatificação dessa casa, faz parte das caixas de areia estarem bem posicionadas, faz parte dos recursos estarem bem posicionados na casa. Você pode dar uma vida de rei para o seu gato, oferecer a melhor ração, mas se você tiver vários gatos e eles comerem um do lado do outro, não tiver gatificação, não tiver uma rotina previsível, muitas vezes o seu gato está obstruindo e está sendo levado muitas vezes os profissionais a pensarem em uma penectomia por conta de pequenos ajustes. Tirar um gato de uma crise não é fácil, tá? Não estou falando para vocês aqui que é milagre, porque não é. Mas nós que somos da área sabemos aonde devemos atingir, aonde devemos agir para poder tirar esse gato dessa crise. Muitas vezes entrar com alguma medicação, muitas vezes indicar uma gatificação, indicar passeios, indicar rotina previsível. Cada caso é um caso e deve ser visto da forma correta. E o que eu mais atendo é casos que nem foram tentados direito fazer uma nova estrutura no ambiente, uma nova rotina já sendo indicados para penectomia. É um assunto polêmico e que essa é a minha visão, essa é a minha opinião. E agora eu quero saber de vocês. Comenta aqui se vocês conhecem alguém que já fez penectomia no gato, ou se o seu veterinário indicou para o seu gato, ou se o seu gato tem obstruções recorrentes. Vamos entender um pouquinho mais sobre isso e oferecer conforto e bem-estar para esses gatos? Comenta aqui.